diz que Deus plantou um jardim no Éden. Foi quem plantou? Deus. Deus plantou um jardim no Éden. E ele não plantou em qualquer lugar, ele plantou num lugar estratégico, certo? Ele não foi lá, comprou um terreno mais barato que tinha e plantou um jardim, não. Nesse jardim, nesse local que ele plantou o jardim, 3 rios cortavam aquele lugar. Foi ali que ele plantou. Um dos rios chamava Pison, né? O outro rio era Tigres e o outro rio era Eufrates. Só para você ter uma ideia, só para começar a festa, o rio Pison era o rio que tinha ouro. Pedras de ônix. E Deus foi lá e plantou um jardim. Não existia homem. Não existia ser humano. Tá bom? Então Deus plantou o jardim, organizou tudo, o rio aqui. Vou explicar sobre os rios depois no artigo, tudo direitinho. Plantou, pensou, e agora Deus criou o homem. Pegou o homem e colocou dentro do jardim. Ok? Então, vamos começar a brincadeira. Nós temos ensinado um princípio que você colhe o quê? Você colhe o? E você só colhe? Não é isso que é ensinado? Pois bem, com certeza, se você fizer um balanço aí agora, você vai achar na sua vida alguma coisa que você colheu sem plantar. Sim ou não? Então Deus, ele planta um jardim, prepara tudo estrategicamente e coloca o homem dentro desse jardim. Então agora o homem passa a viver de uma colheita que ele nunca plantou. Nunca plantou aquilo, ele não pôs a mão em um pé de alface. Mas é tudo dele. Come à vontade, pega ouro, brinca de bolinha. Enquanto a gente brincava na Bahia de bolinha de gude, eu acho que Adão brincava de bolinha de ouro. Sabe? Então, ok. Só que aí, agora o homem passa a viver de uma colheita de algo que ele nunca semeou. Porque o princípio da caminhada com Deus e o princípio da vida é parte de Deus. Até enquanto você cumpre o princípio, você vive de uma colheita que você nunca plantou. Quando você descumpre o princípio, quando você quebra o princípio, então Deus ele te remove para a segunda maneira que Ele estabeleceu para você viver. Então a primeira maneira que Deus estabeleceu para o homem viver é: Senhor. O Senhor plantou um jardim no Éden. O Senhor colocou água, colocou ouro, colocou pedra disso, pedra daquilo, está tudo lindo, maravilhoso, e plantou um princípio lá dentro. Estou abençoando você numa vida que você nunca teria condições de ter. E vou plantar aqui um princípio. Ok. Então quando o homem quebra o princípio, come do princípio, Deus remove ele para a segunda opção, que não é pecado, tá? Porque tem gente que pensa que, talvez eu falando isso, você pode pensar que a segunda opção é a opção dos pecadores miseráveis. Não, viver do suor também é de Deus. Deus falou assim: então agora o homem vai viver e vai comer do suor do seu rosto. Ponto. Por quê? Porque o princípio foi quebrado. Então você vai observar que algumas pessoas, elas têm a vida que elas não têm condições de ter, experimentam algumas coisas que ela não tinha condições de experimentar, é inserido em alguns casos que ela não conseguiria por si mesma, em suas próprias condições, ser inserido. E outras pessoas só conseguem viver daquilo que ela é capaz de produzir. Eu não sei se faz sentido para vocês. Quando você decide viver do Senhor, você passa a viver de uma vida que você nunca tinha condições de viver. Nunca. Mas, se você quebra princípios na vida do Senhor,
você tem uma outra opção de viver. E a outra opção de viver é do suor. E se você for bom, você vai ser um cara que vai ter muitas coisas. Mas se você for ruim de suor, você vai viver vendendo a janta para comprar o almoço de amanhã. E é assim que muitos vivem. E aí você vai ver que tem uns caras bons de suor no mundo. Os caras é violento, os caras trabalham, tem estratégia, pensam, então os caras prosperam. Mas outros têm uma dificuldade com suor, então está ali remando contra a maré. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Sempre vai começar por Deus. Agora, se vai continuar nele, depende do que você faz com o princípio. Sabia disso? Eu vou te dar um exemplo. Quando você nasceu, sua mãe talvez nunca teve uma vaca na vida, nunca criou um gado, mas de repente você nasce e aí aparece leite no peito da sua mãe. Quem colocou? Sua mãe não foi lá e ficou, doutor, vai nascer daqui 5 meses, vai injetando, vai guardando leite aqui. Não, apareceu. Sempre começa Deus fazendo. Deus dá primeiro. Deus semeia primeiro. Deus planta primeiro. E deixa a vida aí. Agora, se você vai continuar vivendo do Senhor, depende de que você faz quando você se aproxima do princípio. É claro que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não me interprete mal, isso não é uma doutrina, senão os teólogos vão querer me matar, né? Mas eu quero fazer só um paralelo aqui para você entender, tá? Você que é radical, teológico, fica calminho, tá? Fica tranquilo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, obviamente que definia, né, a permanência ou não da vida do homem no Éden, etc. Mas vamos trazer para o nosso contexto só para pensar, pensando que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o princípio para viver ou ser removido da vida no Senhor, no Éden, sendo cuidado, sustentado e provido pelo Senhor. Então, o que aconteceu? O homem comeu o princípio. Então, ok. Agora você vai ser transferido para a segunda opção de viver na terra do suor. Se você for bom de suor, você vai ter uma vida em um nível. Se você for ruim de suor, você vai ter em outro nível. Uma coisa eu posso te falar, no Senhor, você vai ter o que você nunca poderia ter. No suor, você só vai ter o que você é capaz. Faz sentido? Oi? Falei alguma besteira? Deu para captar aí a mensagem? Irmão, no Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem condições de ter a vida que você tem? Seu salário, o seu. E o 13º, dava para resolver isso? Por que vocês têm o que têm? Em menos de um ano. Estou falando de algo que eu sei. Eles não têm a mínima condição de ter a vida que eles têm. A mínima condições. Com o suor, não. Então só tem uma explicação. Esse um ano aí, não foi o suor, foi o Senhor. Entende? Não é errado você viver no suor. É bíblico. O homem vai viver no suor. Mas alguns resolveram viver do Senhor. E viver do Senhor, entenda, não é ser pastor, trabalhar 24 horas para a obra. Não é só, às vezes também. É você entender que se eu tenho um jardim inteiro à minha disposição, por que eu vou fazer questão justamente da árvore que Deus não me permitiu comer? Então, irmão, aprenda algo. Quando você vive do Senhor, você tem o que você jamais conseguiria ter. Quando você vive do suor, você tem o que você é capaz de ter. Se você for bom de trampo, glória a Deus. Mas se não for, vai aí ralar.
Faz sentido? Amém? Glória a Deus. Então eu queria ensinar esse princípio para vocês esse mês.